Há momentos na vida em que a alma se sente presa, não por correntes físicas, mas por algo muito mais invisível e poderoso. O laço emocional que ainda nos une a alguém que já não está ou que permanece apenas em corpo, mas não em alma. Essa sensação de apego dói como uma ferida aberta que não para de sangrar. E quando a mente já entende que é preciso soltar, mas o coração ainda não consegue, sentimos que estamos perdendo uma batalha interna que nem sequer pedimos para lutar. Neste vídeo, não vamos te dar frases vazias como vai passar ou você consegue. Aqui viemos para te entregar um conhecimento profundo, transformador e, acima de tudo, real. Porque entendemos o que você está sentindo e porque sabemos que esse apego que te rouba a paz não é apenas nostalgia ou dependência, é um chamado interno para curar algo muito mais profundo. Hoje vamos caminhar juntos rumo a essa cura, guiados por uma das mentes mais brilhantes que a psicologia já conheceu, Carl Gustav Jung. Você já sentiu alguma vez que não é a pessoa que te dói, mas o que ela representou na sua vida? Um sonho que já não existe? Uma versão sua que você vivia apenas quando estava com ele ou com ela? Então este vídeo é para você, porque não vamos falar simplesmente de como superar alguém. Vamos aprofundar em como nos desapegar emocionalmente de forma consciente, madura e autêntica. Vamos fazer um trabalho interior que mudará não só essa relação, mas a sua forma de se relacionar consigo mesmo. Carl Jung, o fundador da psicologia analítica, não falava o desapego como uma renúncia fria, nem como uma desconexão superficial. Ele nos ensinou que todo vínculo emocional tem raízes simbólicas, inconscientes e arquetípicas. Quando você se apega a alguém, muitas vezes está se agarrando a uma parte sua que ainda não conseguiu integrar. Por isso, soltar não é apenas deixar o outro ir, é se reencontrar consigo mesmo. E é isso que você vai aprender aqui. Como se reconhecer em meio à dor, como recuperar seu centro, como deixar ir sem ódio, sem rancor e, acima de tudo, sem se abandonar no caminho. Quando você terminar este vídeo, não terá apenas ferramentas para se desapegar emocionalmente de alguém, mas terá compreendido desde a raiz porque você se agarrou em primeiro lugar. E desse entendimento nascerá a verdadeira liberdade. Porque este canal psicologicamente reflexivo não busca te entreter, busca te acompanhar. Buscamos te entregar valor real. E se você está aqui, não é por acaso. Talvez você tenha chegado buscando respostas, consolo ou orientação. Talvez o algoritmo te tenha trazido ou tenha sido uma busca desesperada no meio da noite. Não importa como você chegou, o importante é que você está aqui. E isso já diz muito sobre você. Você está pronto para se curar. Não vamos te prometer que será fácil. Desapegar-se emocionalmente é um dos processos mais dolorosos que o ser humano pode experimentar, mas também é um dos mais transformadores. É aí, nesse cruzamento entre a dor e a consciência, que nasce a sua nova versão. Uma versão mais forte, mais sábia, mais livre. E Jung sabia que era nessa escuridão que a alma se encontra. Talvez você sinta que ninguém entende sua dor, que você continua pensando nessa pessoa apesar de tudo, que há lembranças que te perseguem, que há uma parte de você que ainda espera uma mensagem, um sinal, um retorno. Nós sabemos, nós entendemos. E é por isso que este vídeo não é uma receita mágica, mas um guia profundo para começar um processo real de desapego emocional. Vamos explorar o que Jung chamava de sombra. Essa parte de você que se ativa nas relações, que projeta no outro necessidades não resolvidas, vazios não atendidos, feridas da infância que ainda sangram. Porque muitas vezes não é que você não consiga soltar, é que você está tentando soltar alguém sem ter compreendido que parte de você está tão agarrada a essa história. E aqui começa a sua verdadeira transformação. Porque o desapego emocional não se trata de esquecer, se trata de integrar. Não se trata de apagar o coração, mas de curar o que o coração ainda carrega. E para conseguir isso, Jung nos oferece um caminho cheio de símbolos, de autorreflexão, de conexão profunda com o inconsciente. É uma viagem para dentro, e embora doa, vale cada passo. Neste vídeo, você vai descobrir como seus vínculos estão profundamente conectados com sua história pessoal, com seus arquétipos internos, com os complexos inconscientes que Jung tanto estudou. E é aí que está a chave. Só quando você entende de onde você está amando, você pode começar a soltar sem culpa, sem medo, sem dor desnecessária. Vamos falar dos sonhos. Sim, esses que Jung dizia que são mensagens da alma. Porque muitas vezes o que você não consegue dizer em palavras, sua mente grita em sonhos.
E talvez ali estejam as chaves para entender o que te impede de soltar. Você vai aprender a interpretar esses sinais internos, a ler sua própria psique como se fosse um explorador descobrindo sua terra sagrada. Também vamos falar da individuação, esse processo essencial em Jung, onde você se torna quem realmente é, além das máscaras, das dependências, dos papéis. Desapegar-se emocionalmente é um ato de individuação, é se escolher, é decidir que sua paz interior não pode depender da presença ou da ausência de alguém. E se neste momento você sente que está desmoronando, quero te dizer algo com todo o coração. Você está renascendo. Você está deixando morrer uma parte de você que já cumpriu seu ciclo. E isso dói, mas também é sagrado. Você não está quebrado. Você está em processo. E quando esse processo terminar, você será alguém completamente novo. Ao longo deste vídeo, não só te ofereceremos os ensinamentos de Jung, mas também exercícios práticos, reflexões profundas e perguntas que te ajudarão a olhar dentro de você como nunca antes. Porque o verdadeiro desapego não é externo, é interno. E começa por uma decisão. Não quero continuar carregando algo que já não me pertence. Talvez essa pessoa ainda esteja na sua vida, mas já não te veja. Talvez tenha ido embora sem dizer adeus. Ou talvez seja você quem se agarra a uma ideia, a uma lembrança, a uma promessa não cumprida. Seja qual for o seu caso, esse vídeo vai falar com você. Não como um especialista falando de longe, mas como um terapeuta que se senta à sua frente, te olha nos olhos e te diz: eu entendo sua dor e vamos caminhar juntos rumo à cura. Aqui você não vai encontrar julgamentos, nem culpados, porque Jung nos ensinou que cada vínculo é um espelho, e cada espelho tem algo a nos mostrar. O desapego emocional que você precisa fazer hoje não é um castigo, é uma oportunidade. Uma oportunidade para ver quem você era quando se agarrou e em quem você pode se transformar quando soltar. Você não está sozinho. Você não está quebrada. Você não está exagerando. O que você sente é real. E você merece ser ouvido, compreendido e transformado. Este vídeo não busca que você corte suas emoções de uma vez. Busca que você as entenda, que as abrace, que as atravesse com coragem. Porque só quem se atreve a sentir tudo pode se curar de verdade. Você sabe qual é o problema com muitos conselhos sobre desapego? Eles te dizem para ignorar suas emoções, para se fazer de forte, para se distrair. Mas isso não é curar. Jung disse com clareza: o que não se torna consciente se manifesta na vida como destino. Se você não entende o apego, você vai repeti-lo, em outras pessoas, em outras formas, em outros vínculos. Este vídeo é diferente. Aqui não vamos te dizer para fugir. Vamos te convidar a olhar para dentro, a enfrentar suas feridas, seus desejos, seus medos, porque só assim você poderá se soltar do outro, sem se perder. Só assim você poderá amar com liberdade, sem transformar o amor em uma prisão emocional. Então fique até o final, porque o que você vai descobrir aqui não só te servirá para soltar essa pessoa, mas para se reconectar com sua força, sua essência e seu propósito. Porque o desapego emocional não é o fim de uma história de amor. É o começo de uma história com você mesmo. E sim, ao terminar este vídeo, você vai sentir que algo dentro de você mudou. Você vai ter clareza, você vai ter paz. E acima de tudo, você vai ter poder. O poder de se escolher. O poder de deixar ir com amor. O poder de escrever um novo capítulo, sem ressentimento, sem vazio, apenas com gratidão. Agora que você está aqui, você está pronto. Porque quando a alma se cansa de arrastar o que já não lhe pertence, começa a verdadeira viagem. E este é o seu momento. Este é o seu início. E Carl Jung será nosso guia. Carl Jung dizia: não se alcança a iluminação imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E no contexto do desapego emocional, essa frase se torna uma bússola. Você não pode se libertar de um vínculo se antes não entender por que esse laço tem poder sobre você. Não se trata de ignorar o que você sente, mas de iluminar aquilo que te mantém preso, suas feridas, suas carências, suas projeções. Soltar é um ato de consciência, não de negação. O primeiro passo para o desapego é a identificação da projeção. Jung nos ensinou que projetamos nos outros partes não integradas da nossa personalidade. Quando você se apega profundamente a alguém, muitas vezes está projetando sobre essa pessoa qualidades que não reconhece como suas. Talvez essa pessoa te faça sentir protegido, e isso te mostre o quanto você anseia por proteção. Talvez te faça sentir visto, e isso revele o quanto você se sente invisível para si mesmo.
Um exercício fundamental que te propomos hoje é o seguinte: escreva em uma folha 3 coisas que você mais amava nessa pessoa. Depois, ao lado de cada uma, responda com honestidade: essa qualidade também existe em mim? Quando foi a última vez que eu a mostrei? Esse exercício de autorreflexão não é para comparar, mas para se reconectar consigo mesmo. O desapego começa quando você reconhece que também pode se dar o que um dia buscou fora. O segundo passo é compreender o vínculo simbólico. Jung afirmava que as relações não são apenas interações superficiais, mas encontros entre almas que ativam símbolos internos. É possível que essa pessoa represente em você uma figura materna, paterna ou até mesmo um arquétipo do anima ou do animus que vive no seu inconsciente. E o que isso significa? Que a dor nem sempre vem do presente, mas de uma ferida antiga que se ativa por meio desse vínculo. Para aprofundar nisso, faça este outro exercício. Feche os olhos, respire fundo e lembre-se de uma cena emocional intensa com essa pessoa. Depois pergunte-se: isso se parece com algo que vivi na minha infância? Que figura da minha história se assemelha a esse padrão? Assim você poderá ver que não está sofrendo apenas por essa pessoa, você está revivendo algo seu. E quando você entende a origem, a dor perde força. Jung insistia que a verdadeira cura chega quando paramos de culpar o outro e começamos a dialogar com nossa sombra. O apego é muitas vezes uma necessidade não resolvida, uma parte interna que busca se completar. A neurose é sempre um substituto do sofrimento legítimo, dizia Jung. E nos agarrarmos a uma relação que já não nos serve pode ser exatamente isso, uma tentativa inconsciente de evitar uma ferida mais profunda que ainda não queremos enxergar. Faça este exercício. Escreva uma carta para essa pessoa, mas não para enviá-la. Escreva do fundo do seu ser, sem filtros, e depois leia em voz alta. Escute o que você diz, as emoções que emergem. Depois disso, escreva uma segunda carta, dessa vez na voz do seu menino interior. O que esse menino ou essa menina pediria a essa pessoa? Talvez proteção, reconhecimento, amor. Aí está a raiz do apego. E aí também está a porta para a libertação. Uma ideia poderosa que Jung deixou é que o encontro de 2 pessoas é como o contato de 2 substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas se transformam. Isso significa que todo encontro deixa uma marca, mas nem toda marca precisa ser permanente. Aprender a reconhecer o que essa pessoa te deixou como aprendizado, em vez de vê-lo apenas como perda, te permite fechar o ciclo sem ressentimento. Pratique a seguinte visualização. Imagine que você tem nas mãos um objeto que representa o vínculo com essa pessoa. Observe sua forma, sua cor, sua textura. Depois, em um ato simbólico, entregue-o a um rio e observe como ele se afasta com a corrente. Esse exercício ativa o inconsciente simbólico, permitindo que a alma entenda que você já não precisa carregar isso. O desapego emocional é, em essência, um ato de amor próprio, não de indiferença. Jung dizia que o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. Se você está aqui, não é porque precisa se endurecer ou se tornar alguém insensível. É porque você precisa se curar desde a raiz. E isso implica aceitar que o amor também dói, e que nem todo amor é para sempre. Há uma chave na obra de Jung que poucos compreendem a fundo: a integração. Integrar não é esquecer, nem apagar, nem evitar. É olhar a experiência de frente, aprender com ela e levá-la com você, não como uma ferida aberta, mas como uma cicatriz que já não sangra. O desapego é a expressão mais profunda dessa integração. Faça uma linha do tempo emocional. Marque nela os momentos-chave da relação, como começou, quando mudou, quando começou a doer. Escreva ao lado de cada ponto como você se sentiu e o que aprendeu. Esse mapa emocional te permitirá ver que a história que dói hoje também teve momentos de luz e que já cumpriu seu ciclo. Jung nos lembrou que a alma tem uma sabedoria ancestral. Quando dói soltar, não é só tristeza, é resistência. Parte de você sabe que você vai crescer quando soltar, mas outra parte teme o vazio. Esse vazio não é seu inimigo, é o espaço onde você vai se reencontrar. Um exercício para lidar com o vazio durante uma semana: dedique cada noite 15 minutos para escrever como você se sentiu consigo mesmo durante o dia, sem mencionar essa pessoa, só você. O que você pensou, o que te alegrou, o que te frustrou. Esse hábito te ajudará a redirecionar sua atenção para si mesmo, a se reencontrar no cotidiano. Jung falava da importância do símbolo no processo de cura. Às vezes, desapegar-se requer criar um novo símbolo interno. Pode ser uma pedra, uma vela, uma figura que represente seu novo começo.
Carregue-a com você. E cada vez que a dor voltar, lembre-se, isso me representa agora, não o que eu perdi. Também é vital compreender o que Jung chamava de processo de individuação. Só quando você solta o que não é, você pode ser quem realmente é. Se essa relação te definia, se você se perdia nela, se vivia apenas através do outro, então o desapego será o primeiro passo rumo à liberdade do seu ser autêntico. Quero te propor uma afirmação poderosa que você pode repetir todas as manhãs. Eu me permito soltar com amor o que já não me sustenta. Hoje eu me escolho. Essa frase não é mágica, mas se você a repetir com intenção, começará a moldar seu inconsciente. Jung nos ensinou que toda mudança começa no inconsciente, e isso significa que você deve cuidar dos seus pensamentos, das suas palavras, dos seus símbolos. O que você se diz cada dia pode te construir ou te destruir, e você merece se construir com amor. Lembre-se de que o apego não é amor. O amor é livre, flui, se oferece sem exigências. O apego, por outro lado, nasce do medo de perder, de estar sozinho, de não ser suficiente. Jung disse que o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. E você não pode fazer isso se sua identidade depende de outra pessoa. Faça este exercício introspectivo. Frente ao espelho, olhe-se durante 2 minutos, em silêncio. Só você consigo mesmo. Observe seus olhos, seus gestos, pergunte-se: que parte de mim eu estou negligenciando enquanto me agarro a alguém? Anote, reflita e faça algo a respeito. Ao longo deste processo você vai experimentar altos e baixos, dias de paz e outros de tempestade, mas você não está retrocedendo. Você está sentindo, e sentir é a porta de entrada para a cura. Não se julgue por chorar. Não se culpe por sentir saudade. Apenas respire, aceite e continue avançando. O desapego emocional é como uma morte simbólica, e toda morte implica luto. Mas depois do luto, há vida. Vida nova, vida real. Uma vida onde você volta a ser o protagonista da sua história. Lembre-se de que ninguém mais tem o poder de te completar. Jung insistia que a solidão não vem de não ter pessoas por perto, mas de não poder comunicar as coisas que parecem importantes para si mesmo. Hoje eu te convido a se comunicar consigo mesmo, a se ouvir, a se dar o espaço que antes você dava ao outro. E se neste momento você sente que o mundo está desabando, quero que pegue uma folha e escreva: essa dor não me define, ela está me transformando. Repita essa frase sempre que precisar, porque é verdade. Você está se transformando, e isso é o mais corajoso que você pode fazer. Você chegou até aqui. Você escolheu se curar, e isso já é uma vitória. Jung dizia que a viagem mais difícil é para dentro, mas também é a mais gratificante, porque é aí que você encontrará não só o desapego, mas o amor mais profundo, o amor próprio. Agora quero te propor uma dinâmica. Se este vídeo tocou sua alma, se algo de tudo que você ouviu hoje fez um clique dentro de você, deixe nos comentários esta frase: eu não sou mais o que perdi, eu sou o que aprendi. Escreva com o coração. Porque quando alguém se atreve a soltar, deixa de ser vítima e se torna protagonista. Carl Jung sustentava que todo vínculo afetivo que se transforma em sofrimento nos está empurrando para um processo de individuação. Não é uma tragédia, embora doa. É uma oportunidade para que você pare de buscar fora o que só pode construir dentro. Cada vez que você depende de alguém para se sentir suficiente, você está entregando seu poder, sua autonomia, sua vida emocional. E desapegar-se é precisamente reclamar esse poder que sempre foi seu. Quando Jung falava do si mesmo, esse centro interno que transcende o ego, ele nos lembrava que todos estamos destinados a nos encontrar com essa parte essencial da nossa existência. Mas o apego emocional, especialmente um que se torna crônico, te impede de ver esse centro, te afasta do seu propósito. E quando uma relação se torna o epicentro da sua identidade, você está se negando o direito de ser você. Por isso, soltar não é renunciar ao amor, é voltar para casa. Freud, embora muitas vezes em desacordo com Jung, também abordou o tema do apego desde uma perspectiva diferente. Para ele, o apego muitas vezes se originava em fixações inconscientes não resolvidas, especialmente durante a infância. Em outras palavras, você se agarra ao que não foi resolvido a tempo. E por isso, na sua idade adulta, você tende a repetir esses padrões em busca de um fechamento emocional. Mas o fechamento não vem repetindo, vem curando. Uma ideia revolucionária que Jung deixou foi esta: os encontros mais importantes já foram planejados pelas almas antes que os corpos se vissem. Essa frase pode soar mística,
mas encerra uma verdade psicológica profunda. Cada vínculo que se apresenta na sua vida é uma oportunidade de aprendizado. E quando você já não aprende, quando só sofre, esse vínculo cumpriu seu propósito. O desapego, então, não é um fracasso, é uma graduação emocional. Erich Fromm, autor de A Arte de Amar, falava do amor maduro como aquele em que se preserva a individualidade. Ele dizia: o amor imaturo diz, eu te amo porque preciso de você. O amor maduro diz, eu preciso de você porque te amo. E o que acontece quando você ama desde a necessidade? Seu amor se transforma numa prisão. E o apego emocional em uma forma de escravidão disfarçada de romantismo. Desapegar-se emocionalmente não significa apagar o que foi vivido. Significa ressignificá-lo. É um ato de coragem, de maturidade. É se olhar no espelho e reconhecer que essa pessoa fez parte da sua história, mas não pode definir seu futuro. Jung dizia que o inconsciente só deixa de te controlar quando se torna consciente. Então esse processo não é só emocional, é espiritual, é psicologicamente profundo. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente de campos de concentração, dizia: quando não podemos mais mudar uma situação, temos o desafio de nos mudar. E é isso que você está fazendo agora, mudando desde dentro. Você não pode mudar quem se foi, nem quem já não te ama, mas você pode mudar a maneira como se sustenta sem eles. Jung tinha uma visão diferente do sofrimento. Para ele, a dor não era um erro nem um castigo, mas uma guia, uma bússola que te indica que parte de você precisa ser vista. Então, se você está sofrendo por alguém que já não está, ou que não te corresponde, observe esse sofrimento não como um inimigo, mas como um mestre que está tentando te ensinar. Faça esse exercício cada vez que sentir dor por essa pessoa, não fuja, não o evite. Sente-se, respire e pergunte-se: que emoção está por trás da dor? É tristeza, medo, vazio, solidão? Depois escreva. Dê um nome a ela, porque quando você nomeia a sua dor, você começa a se libertar dela. O desapego emocional é, em essência, um processo de dar linguagem à alma. Uma das ideias mais poderosas que Jung nos deixou é a do processo alquímico da alma. Ele dizia que assim como os alquimistas transformavam chumbo em ouro, você pode transformar a dor em sabedoria. Mas para isso você deve atravessar o fogo do desconforto. Deve se sentar no silêncio e parar de buscar respostas fora. Alfred Adler, outro grande psicólogo, falava da importância de encontrar um propósito para superar o sofrimento. Ele acreditava que muitas pessoas se apegavam à dor porque ainda não tinham um projeto de vida. Quando você não sabe quem é nem para onde vai, qualquer amor se torna uma âncora, e qualquer perda um naufrágio. O desapego começa quando você decide construir uma vida que te emocione. Te proponho um exercício. Escreva 3 metas que sejam só suas, que não dependam de ninguém. Não precisam ser grandiosas, mas sim significativas. O que te faz sentir vivo? O que você quer explorar? O que você gostaria de aprender ou criar? O desapego emocional se facilita quando você começa a preencher sua vida de sentido próprio. Jung também falava do princípio da sincronicidade, a ideia de que nada na vida é pura coincidência. Então, se essa pessoa apareceu, foi por algo. E se ela se foi, também. Cada vínculo tem um propósito. Mas nem todos estão destinados a ficar. Alguns chegam só para abrir uma porta ou para te mostrar uma parte de você que você tinha esquecido. Uma frase de Jung que transforma completamente a visão do desapego é esta: até que você não torne consciente o que carrega dentro de você, você o chamará de destino e ele continuará dirigindo sua vida. Se você sente que sempre se apega, que sempre repete a mesma dor, então é hora de olhar para dentro, de assumir responsabilidade emocional. Freud falava da compulsão à repetição. Ele dizia que os seres humanos tendem a reviver as mesmas histórias uma e outra vez, porque estão buscando uma resolução inconsciente. Mas Jung ia além. Para ele, a única saída era integrar a sombra, ou seja, abraçar essas partes de você que ainda doem, que ainda temem, que ainda esperam ser curadas. Faça este exercício simbólico. Pegue uma folha e desenhe um círculo. Dentro escreva tudo o que você acredita ter perdido com essa pessoa: amor, segurança, companhia, validação. Depois, fora do círculo, escreva como você poderia começar a se dar isso. Esse mapa é o início da sua autonomia emocional. A psicologia profunda nos lembra que o inconsciente está sempre operando, mesmo quando não percebemos. Cada escolha, cada emoção, cada pensamento é influenciado por padrões antigos. E desapegar-se emocionalmente é também programar esses padrões, mudar o roteiro interno, reescrever sua narrativa.
Erich Fromm dizia que o amor não deve doer, que quando dói constantemente, provavelmente não é amor, é necessidade, é medo, é projeção. E Jung acrescentava que o verdadeiro amor nasce quando dois seres completos se encontram, não quando duas metades se buscam para se sentir inteiras. Um dos erros mais comuns ao se desapegar é lutar contra as emoções. Mas Jung nos dizia que o que você resiste, persiste. Então não lute contra o que você sente. Se dói, permita a dor. Se sente saudade, permita a nostalgia. Mas não haja a partir daí. Observe, aprenda e depois decida desde a consciência. Faça uma carta de despedida simbólica, mas desta vez não para a pessoa, para a versão de você que se apegou. Despeça-se com amor. Agradeça o que essa versão viveu, mas deixe-a ir, porque você já não é quem era quando se agarrou. Agora você está despertando. Nos sonhos, Jung encontrava chaves do inconsciente. Anote seus sonhos todas as manhãs. Pergunte-se se há símbolos, lugares, rostos que se repetem. Às vezes, sua alma já está te dizendo que sua mente ainda não se atreve a aceitar. Seu corpo também fala. Jung dizia que o corpo somatiza o que a mente reprime. Se você sente ansiedade, tensão, insônia, escute-o, não o silencie. Faça meditação, caminhe em silêncio, ouça sua respiração. Seu corpo está pedindo que você o libere da carga emocional que já não lhe pertence. Quero que você lembre disto. Você não precisa ter todas as respostas hoje. O desapego é um processo, não um evento. É um caminho. E cada dia que você escolhe não voltar ao que te fere, você está ganhando. Você não está retrocedendo se chora. Você não está falhando se sente saudade. Você está sentindo. E isso é parte da viagem. O importante é que, mesmo com dor, você não deixe de caminhar. Jung dizia que quando a alma precisa se curar, ela cria circunstâncias para te obrigar a olhar para dentro. Se você perdeu essa pessoa, talvez fosse o único jeito que o universo tinha de fazer você se encontrar. E aqui você está, se olhando, se descobrindo, se redefinindo. Não se subestime. Esse processo que você vive agora é maior do que você imagina. Você está renascendo. A maioria das pessoas que se sentem presas em um apego emocional profundo tiveram, em algum momento da sua história, uma experiência de abandono ou uma sensação de carência emocional. Jung dizia que cada ferida infantil não resolvida se torna um símbolo que atrai situações semelhantes. Não é castigo, é padrão. E se você não o cura, seu inconsciente continuará buscando essa ferida, uma e outra vez, até que você a encare de frente e diga: eu não preciso mais dessa lição. O que muitos não sabem é que uma parte do apego emocional vem de uma falsa crença, a ideia de que sem essa pessoa, você não poderá seguir em frente. Mas essa ideia não nasceu com você, alguém a plantou em você. Pode ter sido um ambiente familiar onde te fizeram sentir que seu valor dependia de outro. Pode ter sido uma experiência onde você perdeu algo e sentiu que não poderia viver sem isso. Jung insistia que o caminho para a cura começa ao questionar suas crenças mais arraigadas. Ao se desapegar emocionalmente de alguém, você não está perdendo algo, você está recuperando seu espaço interno. Você está abrindo um vazio fértil onde antes só havia dependência. E esse espaço é o terreno mais sagrado que você pode cultivar, sua alma. Só quando você se liberta do que não é seu, você pode começar a criar uma vida que sim o seja. É uma reconfiguração completa do seu sistema emocional. O inconsciente, segundo Jung, age de forma autônoma e por isso muitas vezes você se surpreende repetindo padrões que você mesmo odeia. Como voltar a escrever para essa pessoa quando você já jurou que não o faria? Como continuar espionando suas redes, buscando sinais onde já não há vida? Isso não te faz fraco, te faz humano. Mas é hora de usar essa mesma força que você emprega para sustentar o que dói, para deixá-lo ir. Uma das chaves mais esquecidas do desapego é o luto. Muitas pessoas querem pular o processo, mas o luto não é um castigo, é uma ponte entre quem você foi e quem você está por se tornar. Você não pode correr sobre ela, deve atravessá-la passo a passo. E cada lágrima que você derrama não é um sinal de derrota, mas uma prova de que sua alma está se limpando, se purificando, se libertando. O arquétipo do herói que Jung descreve em sua obra representa exatamente essa jornada, a do ser humano que enfrenta a dor, atravessa o caos e retorna transformado. Você é esse herói. Este momento da sua vida, por mais escuro que pareça, é sua caverna sagrada. E cada passo que você dá rumo ao desapego é uma espada que você empunha contra sua própria ignorância emocional. Você está vencendo sua sombra com luz. Dentro do processo terapêutico,
É comum ver como as pessoas confundem intensidade emocional com amor. Elas acreditam que se uma relação as consome, então deve ser real. Mas Jung advertia que a alma também pode adoecer se não lhe impusermos limites. A intensidade não é amor. O drama não é amor. A obsessão não é amor. Muitas vezes são mecanismos da sombra buscando chamar a atenção porque não foram escutados. Um dado essencial que pode te ajudar a compreender seu processo é este: o cérebro humano não distingue entre uma ameaça real e uma emocional. Por isso, o desapego dói fisicamente. O sistema límbico, responsável pelas emoções, reage como se você perdesse algo vital. Mas você não está morrendo. Você está renascendo. Essa dor é sinal de que algo está se reconfigurando. Sua tarefa não é evitá-la, é acompanhá-la. A ciência demonstrou que o corpo leva entre 21 e 90 dias para desativar o hábito emocional de uma relação. Isso significa que cada dia que você resiste à tentação de voltar, você está reprogramando sua química emocional. Jung dizia que toda transformação leva tempo e que a alma precisa de rituais para fechar ciclos. Qual será o seu ritual? Uma carta queimada? Uma caminhada em silêncio? Um novo projeto? Sua alma precisa de um sinal de fechamento. Muitas vezes, o apego se disfarça de lealdade. Acreditamos que se soltarmos essa pessoa, estamos traindo o que vivemos. Mas Jung nos ensinou que a verdadeira lealdade não é para com o outro, mas para com sua verdade. Se essa relação já não te nutre, se ela se tornou uma fonte constante de dor, então soltá-la é um ato de amor, não de traição. É lealdade à sua dignidade. O inconsciente não age com lógica, age com símbolos. Por isso, para fechar um ciclo, não basta decidi-lo mentalmente. Você deve fazê-lo emocionalmente, simbolicamente. Um exemplo simples: mude o lugar onde você dorme. Redecore seu quarto. Jogue fora objetos que te lembrem essa pessoa. Você não está fugindo, você está limpando seu espaço psíquico. Você está dizendo ao seu inconsciente: aqui começa uma nova etapa. A autoestima, no enfoque de Jung, não é simplesmente amor próprio, mas conexão com o si mesmo. É saber quem você é além dos seus apegos, das suas relações, dos seus sucessos ou fracassos. Quando você se define por outra pessoa, você deixa de ser você. E ao se desapegar, você não está apenas soltando uma relação, você está recuperando sua identidade. Muitos terapeutas concordam que um dos grandes males modernos é a necessidade de validação constante. Redes sociais, mensagens, curtidas, e dentro das relações afetivas, isso se intensifica. O apego muitas vezes se sustenta em uma busca desesperada por validação, mas se você se valida pelo externo, você sempre estará incompleto. A única validação real nasce quando você pode se olhar e dizer: sou suficiente, mesmo que ninguém me diga isso. Há algo muito belo que acontece quando você se atreve a soltar. Você começa a ouvir sua voz interior. Essa que antes era abafada pela necessidade de estar para o outro. Jung chamava essa voz de sabedoria do inconsciente. E dizia que se aprendermos a nos ouvir, encontraremos em nós mesmos todas as respostas que buscávamos no mundo. O amor próprio não se constrói em frases motivacionais. Ele se constrói em ações, em escolhas diárias, em como você decide falar consigo mesmo, cuidar de si mesmo, respeitar a si mesmo. Se você está se desapegando de alguém, é o momento perfeito para começar a cultivar uma nova relação consigo mesmo. Não só de aceitação, mas de profunda admiração pela coragem que você tem ao soltar o que ama. Uma verdade que dói aceitar é esta: algumas pessoas não estão destinadas a ficar, mas a te despertar. E nem todas as histórias precisam ter um para sempre para serem valiosas. Algumas histórias curtas mudam sua vida mais do que outras que duram décadas. Jung diria que essas pessoas cumprem uma função arquetípica, aparecem para sacudir seu inconsciente e te empurrar para o despertar. Há um momento dentro de cada processo de desapego onde o silêncio se torna avassalador. Mas se você aprender a abraçá-lo, descobrirá que esse silêncio não está vazio, está cheio de você. Preencha-o com novos hábitos, com introspecção, com rituais, que sua vida não gire mais em torno de quem não está, que gire em torno do seu renascimento. A culpa é outro dos monstros que impedem o desapego. Culpa por soltar, culpa por seguir em frente, culpa por deixar para trás. Mas a culpa não é mais que um eco de uma narrativa que já não te serve. Jung afirmava que parte da individuação era aprender a se perdoar, não por erros, mas por ter se abandonado por tanto tempo. Sua história não termina aqui. O que você está vivendo não é o fim, é o início de um novo capítulo.
Um em que você escolhe conscientemente. Um em que sua voz tem poder. Um em que sua alma já não vive presa na nostalgia, mas encharcada de presente. Você está despertando, e isso é sagrado. Não esqueça que tudo o que você viveu tinha uma razão, mesmo que doeu, mesmo que você ainda não compreende. O desapego emocional não é só deixar alguém ir, é aceitar que o destino tem outros planos. Planos que talvez você não veja agora, mas que um dia você agradecerá com lágrimas nos olhos e paz no coração. Agora que você chegou até aqui, respire. Respire fundo. Você está mais perto do que nunca de se encontrar, de olhar para trás sem dor, de lembrar com gratidão, de amar sem depender, de viver desde a liberdade. E se você precisa de um sinal, este é o sinal. E se este conteúdo moveu algo dentro de você, se te fez refletir, te convido a deixar nos comentários a frase: hoje deixo de me agarrar a quem já não sou. Que essa frase fique em você como uma declaração de poder, como um lembrete de que você já não precisa sustentar o que te quebrava por dentro. Você começou a se curar? Uma das ideias mais transformadoras de Carl Jung é que o amor imaturo projeta no outro tudo o que não nos permitimos ver em nós mesmos. Quando você se apega, muitas vezes não ama realmente a pessoa, mas o que ela simboliza. Talvez ela represente a aceitação que você nunca teve, a validação que você sempre desejou, ou o refúgio que jamais encontrou no seu lar. Jung chamou isso de projeção arquetípica. O que não está integrado dentro de você, você coloca fora. Desapegar-se, então, é começar a ver o outro como ele é e a você como você é, sem fantasias. E isso liberta. A sombra, esse conceito fundamental na psicologia junguiana, é chave para entender por que às vezes não conseguimos deixar ir. Jung explicou que em cada relação íntima, nossa sombra se ativa. Tudo o que negamos, reprimimos ou não aceitamos em nós mesmos. E quando essa pessoa se vai, o que dói não é só sua ausência, mas o fato de ficarmos sozinhos com nossa sombra. Por isso, em vez de buscar se distrair, te convido a fazer um exercício diário de introspecção. Cada noite, escreva uma situação em que você reagiu com intensidade e pergunte-se: que parte de mim se ativou? Que ferida se abriu? Jung também falava do anima e do ânimos, que representam o lado feminino no homem e o lado masculino na mulher. Muitas vezes nos apegamos porque a pessoa que amamos ativa essa energia interna que não equilibramos. Se você se agarrou a uma figura masculina autoritária, por exemplo, talvez esteja buscando integrar seu próprio liderazgo. Se você se apegou a alguém maternal, pode ser que esteja buscando proteção emocional. O desapego se logra quando você equilibra essas energias dentro de você e deixa de precisar que outro as represente por você. Um dos maiores aprendizados de Carl Jung é que toda dor carrega em si mesma uma semente de transformação. Ele dizia que o sofrimento é a pedra angular do crescimento. Por isso, cada vez que você sentir esse nó no peito, esse vazio que parece te engolir, quero que você o veja como um sinal. Um sinal de que você está no processo de se tornar consciente, de crescer. Não o detenha, acompanhe-o. E depois pergunte-se: quem eu estou começando a ser graças a essa experiência? O processo de desapego não ocorre na superfície da mente. Jung afirmava que a verdadeira mudança acontece nas camadas profundas do inconsciente. Por isso, para se curar, você precisa de mais que lógica. Você precisa de símbolos, rituais, silêncio, confrontação interna. Te proponho o seguinte: busque uma imagem, um objeto, uma palavra que represente seu novo caminho. Carregue-o com você. Fale com ele. Transforme esse símbolo em sua nova âncora. Assim você estará dizendo ao seu inconsciente: eu já não preciso me agarrar a alguém para me sustentar. Jung sustentava que a alma precisa de dificuldades para evoluir. Na nossa cultura, o sofrimento é mal visto. Todos querem evitá-lo. Mas, na verdade, o que mais te molda, o que mais te desperta, é esse momento em que tudo desmorona. Se hoje você se sente derrubado, não se julgue. Você está no meio de um processo sagrado. Você está abandonando uma pele velha para nascer de novo. E embora hoje doa, um dia você vai lembrar esse processo com gratidão. Você vai dizer: graças a essa dor, eu voltei a mim. Poucas vezes se diz, mas Jung insistia na importância do retiro emocional. Em um mundo onde somos obrigados a seguir, a mostrar que já superamos, a aparentar força. Jung dizia: pare, escute-se, retire-se para o mundo interior. Porque nesse retiro a alma se ordena. Há quanto tempo você não passa um dia sem distrações, sem checar o telefone, sem buscar respostas nos outros? Te convido a marcar um encontro consigo mesmo esta semana.
Desconecte-se do mundo externo e volte ao seu. Você precisa disso mais do que imagina. Há uma citação pouco conhecida de Jung que diz: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um melhor entendimento de nós mesmos. E isso é fundamental no desapego. Se hoje você sente raiva, frustração, ressentimento por essa pessoa, observe essa emoção. Não para justificá-la, mas para entender que parte de você precisa ser ouvida. Às vezes o desapego dói não pelo que você perdeu, mas pelo que você não disse, pelo que não resolveu. Dê a si mesmo a chance de falar consigo mesmo desde a verdade. Para se curar profundamente, Jung sugeria conectar-se com o menino interior. Esse menino ou menina ferida que vive dentro de você e que muitas vezes dirige suas decisões sem que você saiba. Faça este exercício. Escreva uma carta do seu eu atual para o seu eu de 7 anos. Explique por que você está soltando essa pessoa. Diga a ele ou ela o que precisava. Escutar. Porque muitas vezes, o apego não é mais do que a criança ferida buscando que alguém não vá embora, como tantos outros foram antes. Mas agora estás tu. E isso muda tudo. E para fechar esta sessão, antes de entrar na história que transformará tudo que aprendemos até agora, quero que o afirmes contigo, com força, com intenção, com verdade. Se este vídeo despertou algo na tua alma, se estás começando a soltar com consciência, convido-te a escrever nos comentários esta frase: hoje permito-me ser livre do que já não me pertence. Deixa ali, que o mundo saiba, mas mais importante, que tu o declares. Estás iniciando uma nova vida. E nós estamos aqui para caminhar contigo. Desapegar-se emocionalmente de alguém é uma das decisões mais corajosas que uma pessoa pode tomar, porque não se trata simplesmente de deixar ir uma pessoa, mas de soltar uma parte de ti que se construiu em função desse vínculo. Desde a perspectiva de Carl Jung, isso implica uma morte simbólica, a morte de um arquétipo que habitava dentro de ti. Mas toda morte simbólica antecede um renascimento psicológico. Hoje, tu estás atravessando esse limiar, esse portal entre o velho tu e o novo tu. A psicologia moderna confirmou que as relações que mais nos afetam emocionalmente são aquelas que ativam padrões não resolvidos do passado. A teoria do apego, desenvolvida por John Bowlby, sustenta que nossa forma de nos vincularmos na idade adulta está diretamente relacionada com como nos relacionamos com nossas figuras de apego na infância. Por isso, às vezes, o desapego não dói só pela perda presente, mas porque revive todas as perdas passadas não elaboradas. Jung também o intuía quando falava da criança interior ferida. Karen Horney, uma das grandes psicólogas do século XX, afirmava que muitas pessoas buscam o amor não por desejo, mas por necessidade de validação, por medo de não serem amadas, por angústia existencial. Quando amamos desde a necessidade, tornamos-nos dependentes. O desapego emocional é, neste sentido, uma forma de maturidade, a capacidade de amar sem possuir, de soltar sem sentir que morremos. Viktor Frankl, criador da logoterapia, dizia que quem tem um porquê pode suportar quase qualquer como. E aqui há uma chave fundamental. Se no teu processo de desapego não tens claro para que estás soltando, a dor pode parecer insuportável. Mas se entendes que estás soltando para te encontrares, para te libertares, para te curares, então a dor torna-se uma transição necessária para um propósito maior. Carl Rogers, pai da abordagem centrada na pessoa, afirmava que a curiosa paradoxo é que, quando me aceito tal como sou, então posso mudar. O desapego emocional requer precisamente essa aceitação radical. Aceitar que dói, que houve erros, que houve amor, que talvez não tenha sido perfeito. Mas foi o que precisavas para chegar ao ponto onde estás hoje, um ponto de transformação real. Jung falava do processo de individuação como a integração de todas as partes da personalidade num único centro, ou seja, tornar-te um ser completo. E isso não pode ser alcançado se estás ancorado a uma relação que alimenta as tuas carências em vez de te ajudar a superá-las. O desapego é uma ferramenta espiritual, emocional e psicológica para avançar em direção a esse centro interior. Erich Fromm, no seu livro O Medo à Liberdade, advertia que muitas pessoas preferem relações de dependência antes de enfrentarem o vazio da sua própria autonomia. Esse medo de estar sozinho, de não saber quem é sem o outro, é o principal inimigo do crescimento pessoal. Mas quando o atravessas, quando ficas contigo, acontece algo mágico. Descobres que não precisas de ninguém para te completar. A solidão, longe de ser uma inimiga, é uma mestra. Carl Jung dizia que a solidão não vem por estar sozinho,
mas por não poder comunicar as coisas que consideras importantes para ti. O verdadeiro desapego permite comunicar contigo, descobrir a tua própria linguagem interior e, a partir daí, estabelecer conexões mais saudáveis, mais autênticas, mais duradouras. Dentro do processo terapêutico, o conceito de consciência expandida ganha grande relevância. Jung promovia este estado ao convidar as pessoas a integrar a sua sombra, a reconhecer os seus medos, desejos ocultos e necessidades não expressas. Ao desapegar-te emocionalmente, expandes a tua consciência porque deixas de viver em automático, deixas de ser uma reação e começa a ser uma escolha. Pensa por um momento. Quantas vezes permaneceste numa relação só por medo da mudança? Esse medo é natural, mas não deve paralisar-te. A mudança é o próprio núcleo do crescimento psicológico. Alfred Adler, pioneiro em psicologia individual, dizia que todo ser humano tem uma força interna que o empurra a superar-se. O desapego é um dos atos mais poderosos dessa força. Quando te agarras a alguém que já não vibra contigo, estás negando-te a possibilidade de evoluir. Estás congelando a tua energia vital. Jung falava de estagnações da alma quando a pessoa se recusava a atravessar uma etapa dolorosa da vida. E a alma, tal como a água, precisa de fluir. Se não flui, estagna-se e adoece. O desapego é o degelo da alma. É permitir que tudo volte a mover-se. O ego, segundo Jung, é necessário para a vida cotidiana, mas quando toma o controle absoluto, começa a sabotar a nossa evolução. O ego odeia soltar, quer ter razão, quer ganhar, quer possuir, mas a alma quer liberdade. Quem consegue desapegar-se não é fraco, é alguém que conseguiu transcender o ego. Muitos terapeutas trabalham com o corpo como ferramenta para ajudar no processo emocional. O corpo grita o que a boca cala. Dores no peito, insônia, ansiedade, náuseas, tudo isso pode ser o eco de um apego que ainda não foi libertado. Libertar emoções não é só falá-las, é também mover o corpo, dançar, correr, chorar, respirar fundo. É deixar que a emoção se expresse em todas as suas formas. O grande psicólogo Abraham Maslow, conhecido pela sua pirâmide das necessidades, afirmava que o ser humano se realiza quando cobre as suas necessidades básicas e se orienta para a autorrealização. O problema é que muitas pessoas colocam o amor romântico como base da sua pirâmide emocional. Quando a relação falha, sentem que tudo colapsa. O desapego permite reordenar essa pirâmide desde dentro. Tu voltas a ser a tua própria base. O diálogo interno é uma das ferramentas mais subestimadas no processo de desapego. Jung dizia que a nossa psique é um sistema autônomo cheio de vozes, símbolos e tensões internas. O que te estás dizendo cada dia? Que narrativa estás reforçando? Falas contigo com compaixão ou com castigo? Aprenda a identificar a tua voz crítica e substitui-a por uma voz de guia. Uma voz sábia, a tua própria voz interior. Na abordagem de Rogers, a chave da cura é a autenticidade. Não podes desapegar-te desde a repressão. Não podes soltar algo dizendo que já não importa quando por dentro estás ardendo. Precisas de validar a tua emoção. Dizer sim dói-me, sim amei, sim partiu-me. Porque só a partir da verdade podes construir liberdade. As pessoas que conseguem soltar com amor são aquelas que entendem que a vida não se trata de controlar, mas de fluir. Jung tinha uma visão profundamente espiritual da existência. Acreditava que o destino estava moldado pelo inconsciente, mas também pela vontade de sentido. Soltar é confiar que o universo sabe mais do que tu, e que o que se vai, vai-se por uma razão. Dentro da prática clínica, usa-se muito a análise de padrões repetitivos. Este exercício consiste em olhar para o teu historial emocional e detectar que tipo de pessoas costumas atrair, com que tipo de conflitos repetes e que emoções se repetem. Jung chamava a isto o círculo do destino. Quebrar esse círculo só é possível quando tornas o padrão consciente. Se amaste profundamente e hoje estás sofrendo, não penses que foi em vão. Cada experiência deixa marca, mas tu decides se essa marca é uma ferida ou uma cicatriz que já não dói. O desapego emocional transforma a ferida em cicatriz. Ensina-te a olhar sem chorar, a lembrar sem te arrastares, a agradecer sem mendigar. Nas ensinanças de Jung há um conceito vital, o da totalidade. O ser humano só alcança a plenitude quando integra todos os seus opostos: luz e sombra, amor e solidão, apego e liberdade. O desapego é a arte de integrar. É saber que podes amar sem possuir, que podes lembrar sem ficar, que podes soltar sem te perderes. E se chegaste até aqui, se continuas a escutar estas palavras com o coração aberto, então deixa-me dizer-te algo que talvez ninguém te tenha dito. Estás fazendo um trabalho sagrado.
Estás olhando o teu dor de frente. E isso não é qualquer um que faz. A maioria foge. Tu não. Tu estás atravessando um limiar. E isso faz-te imensamente corajoso. As emoções que experimentas ao tentar desapegar-te não são só tuas, também são transgeracionais. Jung falava dos arquétipos coletivos, energias psíquicas universais que atravessam gerações. É possível que a tua dificuldade em soltar venha de um padrão herdado, de uma história familiar onde o abandono, a dependência ou o sacrifício emocional foram normais. E tu, agora com a tua consciência desperta, estás cortando esse padrão. Estás fazendo algo que os teus antepassados não puderam: escolher-te. A vida emocional do ser humano é composta por pulsações profundas que Freud escrevia como uma tensão entre o id, o ego e o superego. Jung expandiu esta visão ao incluir o si mesmo como o centro integrador. Quando estás apegado emocionalmente a alguém, muitas vezes o teu ego está em conflito com o teu si mesmo. Ou seja, a tua parte consciente sabe que deve soltar, mas a tua alma ainda não integrou o aprendizado. Por isso, o desapego não se resolve com lógica, mas com uma consciência emocional profunda. Em muitas culturas ancestrais, o ato de deixar ir era um rito sagrado. Queimavam objetos, cantavam, choravam em comunidade. Hoje, na modernidade, o sofrimento emocional é vivido em silêncio, com vergonha. Mas tu podes quebrar esse ciclo. Faz do teu desapego um ato cerimonial. Acende uma vela, põe música que conecte com a tua alma, escreve o que queres deixar ir e solta-o ao fogo simbólico. Honra o que viveste. Celebra a tua libertação. A tua alma precisa disso. As relações que mais nos doem são aquelas que desordenam a nossa estrutura psíquica. O outro torna-se parte da tua rotina emocional, do teu pensamento automático, da tua fisiologia diária. Por isso, soltar alguém não implica só deixar de lhe falar, mas reprogramar a tua mente. Estudos em neuropsicologia afirmam que o cérebro gera caminhos neuronais com base em repetições. Cortar o apego requer criar novas rotas, novos hábitos, novos lugares, novas palavras. O teu cérebro também precisa de soltar. Na abordagem junguiana, a função transcendente é o ponto de encontro entre os opostos, entre o desejo de ficar e a necessidade de ir, entre o amor que sentiste e a dor que agora dói. Quando consegues sustentar ambos os polos sem que um destrua o outro, emerge uma nova consciência. Isso é desapego maduro. Aceitar a contradição interna sem negar nenhuma parte. Amar o que foi e soltar o que já não é. A dor emocional tem um componente físico. A ciência comprovou que o corpo ativa as mesmas áreas cerebrais quando experimentas uma dor física e uma perda emocional. Por isso sentes que o peito se aperta, que te custa respirar, que não consegues dormir. Não estás exagerando. O teu sistema nervoso está em luto e, como qualquer ferida física, precisa de cuidados, tempo e descanso emocional. Uma ferramenta poderosa é a escrita terapêutica. Escreve sem filtro, sem correção, sem medo. Escreve o que não disseste, o que não conseguiste soltar, o que ainda grita dentro de ti. Depois lê-o em voz alta como se estivesses a falar contigo desde o futuro, o eu do futuro que já curou. A escrita é uma ponte entre o teu inconsciente e o teu eu consciente. Permite-te ver o teu mundo interno com clareza, e nessa clareza nasce a liberdade. Na teoria dos complexos de Jung, entendemos que um complexo não é algo negativo em si mesmo, mas uma carga emocional inconsciente que pode sequestrar a tua psique. Um complexo de abandono, por exemplo, pode fazer-te ficar numa relação que já não te faz bem, só por medo de reviver uma antiga ferida. Detetar os teus complexos é chave para te desapegares com maturidade. Quando identificas a origem da dor, ela deixa de ser um monstro e torna-se uma lição. Faz este exercício. Imagina o teu eu de 8 anos parado à tua frente. Olha nos seus olhos. Pergunta-lhe o que precisa. Depois imagina o teu eu de 80 anos, também à tua frente. Escuta a sua sabedoria. Agora decide. A quem vais escutar mais? A criança ferida que teme ficar sozinha? Ou ao ancião sábio que já sabe que tudo passa e que o mais importante é a paz interior? Tu decides a que parte da tua alma queres servir. A experiência do amor, quando vivida desde a carência, não é amor, é necessidade. E quando o que nos une ao outro é uma necessidade, então o amor torna-se transacional. Jung afirmava que a totalidade só se alcança quando o amor nasce da abundância interior. Não do preciso de ti para ser feliz, mas do sou feliz e desde a minha plenitude partilho o que sou. Esse é o amor que não fere. Esse é o amor que não destrói. Um dos principais erros que cometemos ao soltar é tentar fazê-lo com pressa.
Mas Jung dizia que a alma não trabalha com tempo linear, mas com tempo simbólico. Isso significa que o que te está a doer hoje não tem uma data de validade. Curar não se mede em semanas, mede-se em transformações internas. E cada processo é único. Escolhe a paciência, escolhe o respeito pelo teu ritmo. Os psicólogos sistêmicos afirmam que toda relação é um sistema. E quando um dos elementos do sistema muda, tudo se transforma. Se hoje tu decides soltar, mesmo que a outra pessoa não mude, já estás mudando o sistema. E quando tu mudas, o universo adapta-se. Não subestimes o poder de uma única decisão tomada com a alma. Não estás sozinho neste caminho. Milhões de pessoas atravessaram esta dor. E cada uma delas, quando a enfrentou com consciência, tornou-se mais forte, mais sábia, mais livre. A diferença entre quem cura e quem repete o ciclo é a disposição de olhar para dentro. Tu já estás olhando. Já deste o passo mais importante. O conceito de resiliência em psicologia positiva implica a capacidade de transformar a dor em força. Mas para seres resiliente não precisas de ser invulnerável. Pelo contrário, precisas de permitir-te sentir, abraçar a tua fragilidade. Jung dizia que a psique sã não é a que nunca cai, é a que sabe voltar a levantar-se, com mais verdade, com mais humildade, com mais amor próprio. O perdão, embora não pareça, também faz parte do desapego. Não o perdão que se exige, mas o que nasce do entendimento. Perdoar não é justificar o que te fizeram. É libertar-te do peso que carregas por aquilo que já não podes mudar. E às vezes o perdão mais difícil é para contigo, por teres ficado tanto tempo, por teres tentado tudo. Mas lembra-te, fizeste o melhor que pudeste com o nível de consciência que tinhas. Faz este ritual. Frente a um espelho, cada noite, olha-te nos olhos e repete: estou aprendendo a soltar com amor o que já não me nutre. Escolho-me a mim. Não importa se ainda não acreditas nisso. Repeti-lo é semeá-lo. E cada semente de amor próprio floresce com o tempo. Muitos psicólogos concordam que as mudanças verdadeiras ocorrem quando há uma crise. E Jung confirmava-o. O caos é o terreno onde a alma renasce. Não temas este momento de confusão. É o prelúdio da tua clareza. Estás saindo de um casulo. Em breve, as tuas asas saberão para que direção voar. Quero que lembres isto sempre. Tu não estás a ser castigado por soltar. Estás a ser preparado para algo maior. Algo que não poderias receber enquanto continuasses preso ao que já cumpriu o seu propósito. A tua alma sabe disso. Só falta que a tua mente o aceite. E agora, se sentes que este conteúdo tocou a tua alma, se algo dentro de ti começou a despertar, deixa nos comentários esta frase: sou uma alma livre. E hoje permite-me avançar sem correntes. Porque quando escreves, declaras. E quando declaras, começas a viver. Se chegaste até aqui, se escutaste cada palavra, cada ideia, cada ensinamento, então não és a mesma pessoa que começou este vídeo. Algo dentro de ti mudou. Talvez uma luz te tenha acendido, talvez uma ferida tenha falado pela primeira vez, ou talvez uma parte de ti, a mais sábia, tenha começado a despertar. Não o ignores, escuta-te. Porque o que estás sentindo agora não é por acaso. É a tua alma recordando quem és. Todo este tempo falamos do desapego como um processo de libertação. Mas quero dizer-te algo ainda mais profundo. O desapego emocional também é um ato de renascimento. Estás renascendo das cinzas do que foste quando te agarravas. Estás soltando as correntes invisíveis que amarravam o teu valor a alguém mais. Estás caminhando para um lugar onde finalmente poderás habitar-te com amor, sem precisar de ser aprovado, resgatado ou sustentado por outro. Estás voltando a casa e essa casa és tu. Não há maior revolução do que a de alguém que decide curar-se. O mundo está cheio de pessoas que repetem padrões, que se agarram a relações vazias, que mendigam afeto. Mas tu estás escolhendo outro caminho. Um mais difícil, sim, mas infinitamente mais nobre, mais autêntico, mais transformador. Estás tornando-te no tipo de pessoa que já não ama desde a carência, mas desde a liberdade. E isso é o amor verdadeiro. Quero que lembres isto cada vez que sentires que retrocedeste. Não estás começando do zero, estás começando desde a experiência. Tudo o que viveste, mesmo que doeu, está a formar-te. Cada lágrima, cada silêncio, cada noite em claro tem um propósito. Ensinar-te que tu também podes ser lar. Que não precisas de alguém para te completares, porque sempre estiveste inteiro, embora o tenhas esquecido. Se há algo que Carl Jung nos ensinou, é que não podes encontrar luz sem ter caminhado pela sombra. E tu fizeste-o. Atravessaste passagens escuras, enfrentaste os teus medos, olhaste de frente as feridas. Isso torna-te um ser humano completo.
Não perfeito, mas sim corajoso. Não inquebrantável, mas sim consciente. E nesse estado, o desapego já não é perda, é evolução. Há pessoas que passam a vida fugindo da dor. Tu não. Tu estás olhando-a, estás abraçando-a. Estás transformando a dor numa fonte de poder. E isso tem um nome: maturidade emocional. Deixaste de buscar culpados e começaste a fazer-te cargo. Deixaste de culpar o outro pelo que te falta e começaste a dar-te o que mereces. Começaste a curar-te. E isso é milagroso. A vida sempre permeia quem se escolhe a si mesmo. Não porque sejas egoísta, mas porque entendes que não podes dar amor desde um lugar de vazio. Este processo de desapego não é só por ti, é por todos os vínculos futuros que agora serão mais saudáveis, mais livres, mais reais. Estás quebrando correntes para que outros não as herdem. Estás abrindo um caminho de consciência que muitos nunca se atreveram a caminhar. Agora quero convidar-te a um ato de coragem. Se este vídeo tocou alguma parte da tua alma, se em algum momento sentiste que precisavas de ouvir isto, se algo de tudo o que foi dito fez eco na tua história, deixa-nos um comentário com esta frase: hoje escolho-me, e desde mim tudo começa. Escreve-o como um compromisso contigo mesmo, como uma declaração de amor próprio, como uma âncora para que quando fraquejares, lembres que este foi o dia em que começaste a soltar não só alguém, mas tudo o que te impedia de ser tu. E agora, com todo este conhecimento, com esta emoção batendo forte no teu peito, com a tua alma mais esperta do que nunca, convidamos-te a ficar, porque o melhor está para começar. Vamos entrar numa história. Uma história que poderia ser a tua. Uma história onde todas as ensinanças de Jung ganham vida. Uma história de sombra e luz, de dor e redenção, de apego e de liberdade. Prepara-te, porque o que vem não é só um relato, é um espelho da alma. Aquele dia chovia com a fúria de quem guarda um grito em silêncio. A cidade estava coberta de nevoeiro, como se o mundo quisesse tornar-se opaco de propósito. No meio dessa paisagem, Alexandre caminhava com a alma feita em pedaços e o olhar perdido, sem saber se chorava por dentro ou se a chuva o estava fazendo por ele. Tinham passado exatamente 4 dias desde a última vez que ouviu a sua voz. 4 dias desde que Sofia lhe disse: não posso mais. Não quero continuar a fingir que isto funciona. E foi-se. Foi-se como se vão as pessoas que já o decidiram há semanas. Sem lágrimas, sem drama. Só se foi. Alexandre não soube o que fazer. Ficou parado frente à porta, com uma chávena de café frio na mão e o coração transbordante. Não soube se gritar, correr atrás dela, ou simplesmente deixar-se cair ao chão como uma criança abandonada. Mas não fez nada. Porque quando a alma se parte, o corpo paralisa. Durante anos, tinha construído o seu mundo à volta dela. A sua rotina, os seus planos, as suas alegrias, os seus medos. Tudo estava conectado com ela. E agora que ela já não estava, sentia que a sua própria existência se desmoronava como uma casa sem alicerces. Nessa noite não dormiu. Caminhou pelo apartamento uma e outra vez, repassando cada conversa, cada discussão, cada gesto, procurando culpados, razões, sinais. Mas o único que encontrou foi vazio. Um silêncio brutal que o acompanhava como um espectro. Na manhã seguinte decidiu escrever-lhe. Uma mensagem longa, cheia de emoção contida, de promessas de mudança, de súplicas veladas. Mas não recebeu resposta. Ela deixou-o em visto, e isso doeu mais do que qualquer palavra cruel. Porque a indiferença é a linguagem mais devastadora quando ainda amas. Passaram os dias, e Alexandre caiu num abismo do qual não sabia como sair. Não comia, não falava com ninguém. Só ouvia uma e outra vez a playlist que tinham criado juntos. Como se agarrar-se àquelas músicas fosse uma forma de continuar a respirar. Foi então que o seu amigo Tomás lhe disse algo que naquele momento não entendeu. Aleixo, tu não tens saudades da Sofia. Tens saudades do que ela representava, do que te fazia sentir. Mas isso está em ti, não nela. Alexandre olhou-o com raiva. Como podia dizer algo assim? Como podia minimizar o que sentia? Mas nessa noite, no meio da insônia, essa frase ressoou como um eco inevitável. E se fosse verdade? E se o que doía não fosse ela, mas o que ele projetou sobre ela? E se a ferida fosse mais antiga do que a relação? No dia seguinte, sem muita fé, Alexandre procurou na internet como deixar de depender emocionalmente de alguém. Entre muitos artigos, um chamou a sua atenção. Falava de Carl Jung e de algo chamado projeção emocional. Começou a ler e pela primeira vez sentiu que alguém o estava entendendo de verdade. Jung dizia que projetamos sobre os outros partes não reconhecidas de nós mesmos.
Alexandre sentiu que uma porta se abria dentro dele. E se Sofia tivesse sido apenas o espelho onde se refletiam as suas feridas mais profundas? Decidiu aprofundar. Começou a ver vídeos, a ler mais. Descobriu o conceito de sombra, essa parte da psique que contém tudo o que negamos de nós mesmos. Compreendeu que os seus ciúmes, as suas inseguranças, a sua necessidade constante de validação não eram culpa dela. Eram a sua sombra gritando por ser vista. Pela primeira vez em semanas sentiu algo diferente, curiosidade. Curiosidade por se entender, por deixar de culpar o outro, por descobrir que parte de si mesmo tinha levado a viver essa relação como uma adição disfarçada de amor. Começou a escrever. Cada noite num caderno anotava suas emoções, não para as partilhar, só para as ver, para deixar de fugir. No início doía, mas com cada palavra escrita sentia que a dor perdia força. Era como se ao colocá-la no papel, ela deixasse de ter tanto poder sobre ele. Depois lembrou-se de uma frase que leu de Jung: "O que negas submete-te, o que aceitas transforma-te." E entendeu que tinha passado anos negando o seu medo do abandono. Anos reprimindo essa necessidade de ser visto, de ser escolhido, de se sentir suficiente. Começou a lembrar-se da sua infância, as ausências do seu pai, as discussões constantes dos seus pais, a sensação de ter de ganhar o amor através do esforço, de ter de merecer tudo. E de repente compreendeu que Sofia não tinha abandonado, apenas lhe tinha mostrado uma ferida que sempre esteve ali. Durante dias caminhou com essas memórias às costas, mas desta vez não lhe pesavam como antes. Era um peso diferente. Era o peso da verdade. E embora doesse, também lhe dava força. Porque quando sabes de onde vem a tua dor, ela já não te paralisa, guia-te. Foi nesse momento que decidiu procurar ajuda. Encontrou uma terapeuta junguiana. Na primeira sessão, chorou como não chorava desde criança. Não por Sofia, mas por si mesmo. Por tudo o que tinha calado, por tudo o que nunca soube como pedir. A terapeuta falou-lhe do processo de individuação. Explicou-lhe que a sua dor era uma oportunidade, que estava atravessando uma iniciação, que se decidisse enfrentar a sua sombra, poderia renascer como um ser mais completo, mais livre, mais real. Alexandre agarrou-se a essa ideia, não como uma solução mágica, mas como um farol. Cada sessão era um descenso ao seu mundo interno, e cada vez que regressava dessa viagem, fazia-o com uma parte nova de si mesmo nas mãos. Entendeu que Sofia tinha sido um arquétipo na sua vida, que tinha ativado a sua anima, o seu lado emocional, a sua sensibilidade adormecida, mas também a sua dependência, e que a sua partida foi o fim de um ciclo e o início de outro muito mais profundo. Passaram semanas, e um dia ao acordar, Alexandre notou algo diferente. Já não pensava nela a cada minuto. Já não sentia aquela opressão no peito. Havia espaço. Espaço para ele, para os seus sonhos, para o seu silêncio, para a sua voz. Começou a fazer coisas novas. Voltou a correr, a escrever, a ler, a ouvir música sem chorar, a sair sem a procurar em cada rosto. Estava voltando a si mesmo, pouco a pouco, como quem reconstrói um templo com as próprias mãos. Um dia, caminhando pelo parque, sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. Sentou-se num banco, respirou fundo e pensou: não era ela, era eu. E sorriu, não com tristeza, mas com gratidão, porque entendeu que perdê-la foi o que o obrigou a encontrar-se. Alexandre deixou de se ver como vítima. Começou a ver-se como um aprendiz. Cada memória, cada emoção, cada sombra era agora uma mestra. E embora ainda doesse às vezes, já não o destruía, porque agora sabia como se sustentar. A sua terapeuta propôs-lhe um último exercício: escrever uma carta a Sofia, não para enviar, só para fechar o ciclo. Nessa carta não havia rancor, só agradecimento, porque graças a ela tinha descoberto tudo o que estava adormecido no seu interior. E assim o fez. Fechou o caderno, acendeu uma vela, respirou fundo e queimou a carta, não como um adeus, mas como um ritual de libertação. O fogo levou as palavras, mas não o aprendizado. Esse ficaria para sempre. Nesse dia, Alexandre não sentiu que tinha perdido alguém. Sentiu que tinha ganho algo muito mais valioso: a capacidade de estar consigo mesmo sem medo, a capacidade de se amar sem mendigar, a capacidade de ser completo, sem depender. Desde esse momento, soube que a sua história não era uma tragédia, era uma viagem, um descenso, uma transformação. Como dizia Jung, não há despertar da consciência sem dor, e Alexandre tinha despertado, e agora estava pronto, não para amar outro, mas para se amar a si mesmo desde um lugar novo, desde a sua totalidade, desde o seu centro, desde a liberdade. A história de Alexandre começa como começam muitas histórias de desapego emocional.
com uma perda que abala o seu mundo, uma ruptura que não só parte ao meio uma relação, mas que o confronta cara a cara com a sua própria sombra. Este é o primeiro ponto crucial da análise. A dor não se ativa apenas pela ausência do outro, mas por tudo que se remexeu no seu interior. A perda de Sofia não foi só uma separação externa, foi uma fragmentação interna, que revelou partes de si mesmo que Alexandre não tinha querido olhar. Carl Jung ensinou que toda experiência emocional intensa é uma oportunidade para a alma evoluir. Quando Alexandre cai nesse abismo de dor, na verdade está sendo empurrado para um processo de individuação. Não o sabe ainda, mas está começando a viagem do herói. O que o impulsiona não é o desejo de recuperar Sofia, mas o impulso inconsciente de se encontrar consigo mesmo. Um detalhe importante ocorre quando Alexandre começa a ter insônia, a deixar de comer, a sentir opressão no peito. Aqui podemos ver como o corpo reage ao trauma emocional. Em termos de psicologia somática, o corpo experimenta o luto como uma ameaça de sobrevivência. A mente interpreta a perda como algo catastrófico e o sistema nervoso entra em modo de defesa. Alexandre, sem o saber, está vivendo a ativação do seu sistema límbico. Mas é precisamente essa vulnerabilidade que abre a porta ao despertar. Quando seu amigo Tomás lhe lança aquela frase, tem saudades do que ela representava, não dela, semeia-se uma dúvida poderosa. Em psicologia, este é o primeiro passo para a dissonância cognitiva, um conflito entre o que se sente e o que se começa a entender. Essa fissura é fundamental para que comece a reconstrução emocional. O interesse repentino por Jung não é coincidência. Em muitas terapias, observa-se que quando uma pessoa entra em crise, começa a buscar respostas existenciais. Alexandre está buscando sentido, o que na logoterapia se conhece como a vontade de sentido. Já não lhe basta a dor, precisa de entendê-la. E isso transforma o sofrimento em busca. Quando Alexandre descobre o conceito de projeção, começa a reestruturar a sua história emocional. Aqui vemos claramente como o inconsciente opera. Ao projetar em Sofia a sua necessidade de validação, Alexandre transformou-a em algo maior do que ela era. Não amava só a pessoa, amava o símbolo que ela representava. Isto é chave em terapia. Ajudar o paciente a separar a realidade da fantasia arquetípica. A escrita que Alexandre começa a praticar funciona como um mecanismo de autoobservação, o que Jung chamava de reflexão ativa. Não é simplesmente um desabafo, é uma forma de dialogar com o inconsciente. À medida que escreve, começa a ver padrões, emoções reprimidas, partes negadas. A dor já não é um caos, é informação. O recordar da sua infância marca um momento de revelação. A relação com Sofia não foi a causa da dor, mas o detonante de uma ferida mais antiga. A ferida do abandono paterno, do amor condicionado, da necessidade de ser suficiente. Em psicologia profunda, isso chama-se reativação de complexos, e é um dos fenômenos mais importantes no desapego. O trabalho com a terapeuta junguiana representa um novo arquétipo na sua vida, a figura de guia, de sabedoria. Tal como nas histórias mitológicas aparece o sábio que guia o herói na sua viagem, aqui a terapeuta acompanha no seu descenso ao inconsciente. Não para lhe dar respostas, mas para o sustentar enquanto encontra as suas. O processo de individuação começa a ser consciente. Alexandre começa a distinguir entre o seu ego e o seu ser autêntico. O seu ego quer recuperar Sofia, mas o seu ser interior busca libertar-se da dependência. Este conflito é necessário. Em terapia, o ego deve ser confrontado para que a alma possa emergir. Quando recorda a frase de Jung, o que negas submete-te, o que aceitas transforma-te, Alexandre começa a deixar de lutar contra a sua dor. Começa a integrá-la. Isto é uma mudança radical no processo terapêutico, passar da resistência ao acompanhamento da dor. Aqui é onde o sofrimento se transforma em sabedoria. A revisão da sua história familiar é um passo profundo. Em psicologia sistêmica, compreendemos que toda dinâmica de casal é uma repetição da família de origem. Ao identificar que cresceu buscando amor através do esforço, Alexandre começa a ressignificar a sua forma de amar. Deixa de ver a sua história como uma condenação e começa a vê-la como uma semente. Na relação com Sofia, Alexandre tinha desenvolvido um vínculo simbiótico. Ele não existia sem ela. Isto, em psicologia, conhece-se como fusão emocional. O processo de desapego consiste em desfazer essa fusão, não para se tornar indiferente, mas para recuperar a autonomia emocional. Alexandre está começando a diferenciar-se. A carta final que escreve e que depois queima é um ato ritual profundamente terapêutico.
Em psicologia junguiana, os atos simbólicos permitem que o inconsciente feche ciclos. Não basta entender, é necessário representar. A carta é uma despedida emocional e o fogo é o arquétipo da transformação. O velho morre para que o novo nasça. O mais valioso do processo de Alexandre é que não leva ao esquecimento, mas à integração. Não apaga Sofia da sua vida, transforma-a num símbolo de evolução. Isto é exatamente o que Jung ensinou. Não fujas das tuas feridas, aprende com elas. Agradece o que veio ensinar-te. Depois solta-o com amor. Na última cena, quando Alexandre se senta no parque e pensa, não era ela, era eu. Estamos vendo o nascimento da consciência plena. Deixou de projetar, agora vê-se a si mesmo. E a partir daí pode começar uma nova vida. A transformação de Alexandre também implica uma expansão do seu autoconceito. Já não se define pela sua relação, agora define-se pelo seu processo. Esta é a verdadeira maturidade emocional. Entender que tu és mais do que os teus vínculos. És o que fazes com o que vives. A sua decisão de voltar a escrever, correr, sair, não são só novos hábitos. São atos de afirmação de vida. Está regressando à sua energia vital. Está escolhendo a vida acima do apego. Isto, em psicologia existencial, é o que chamamos vontade de reconstrução. Quando Alexandre sorri com gratidão, está experimentando uma emoção de alta vibração, o agradecimento. Passou da vítima ao aprendiz, do abandono ao crescimento. Esta mudança não é intelectual, é emocional, é energética. A sua psique reordenou-se. E o mais importante, a sua história, embora dolorosa, deixou de ser um fardo. Agora é uma bússola. Alexandre já não foge do seu passado. Usa-o como farol para construir um futuro mais consciente. Agora que chegaste até aqui, respira. Respira fundo. Porque não terminaste apenas de ver um vídeo. Acabaste de viver um processo. Um íntimo, emocional e profundamente humano. Não és a mesma pessoa que começou. Algo dentro de ti se moveu. E não é por acaso. Nesta viagem que fizemos juntos, através da dor, das sombras, das ensinanças de Jung e da história de Alexandre, descobrimos que o desapego emocional não é uma ruptura. É uma iniciação. Uma ponte para o teu verdadeiro eu. Mas agora quero fazer-te uma pergunta que só tu podes responder. Atrever-te-ias a deixar de esperar que alguém te salve e começar a salvar tu? E não me refiro a tornar-te autossuficiente até à frieza. Refiro-me a algo mais profundo. És capaz de dar-te o que sempre pediste aos outros? Carinho, compreensão, validação, refúgio. Estás pronto para te tornares a tua própria fonte. Lembra-te que Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Tu estiveste a sonhar demasiado tempo, a sonhar com a ideia de um amor que te complete, de alguém que preencha os teus vazios, de uma história que te devolva o que sentiste perder. Mas agora é tempo de despertar. E se te dói olhar para dentro, deixe-te esta outra pergunta. Que medo estás evitando ao continuar agarrado a alguém que já não está? Porque muitas vezes o apego não é amor, é um refúgio inconsciente para não enfrentar uma ferida ainda aberta. Talvez a ferida não tenha sido Sofia. Talvez não tenha sido ele ou ela. Talvez tenha sido algo que viveste aos 6, aos 8, aos 14. Algo que ficou suspenso no teu interior, esperando que tu mesmo voltes a buscá-lo. E se hoje o fizeres, se hoje escolheres enfrentá-lo, então começa a verdadeira liberdade. A pergunta que Jung sempre nos empurrou a fazer foi: estás disposto a conhecer-te a ti mesmo, mesmo que isso signifique desmontar tudo o que acreditavas que eras? Porque a liberdade não se encontra fora, encontra-se dentro. No que aceitas, no que transformas, no que integras. E agora, depois de tudo o que viveste neste vídeo, quero que feches os olhos por uns segundos e te perguntes com honestidade: quem eras quando te agarraste? E quem podes chegar a ser quando finalmente soltares? Essas respostas não precisam de ser imediatas. Podem amadurecer contigo. Mas asseguro-te algo. Se as procurares com sinceridade, mudarás a tua vida. Porque não há despertar mais poderoso do que o que nasce de uma pergunta bem feita. E aqui te deixo uma última, talvez a mais importante de todas. O que aconteceria se hoje decidisses deixar de buscar fora e começasses a recordar tudo o que és por dentro? Queremos que este vídeo não seja um ponto final, que seja uma porta, uma semente, um chamado. Porque não estás aqui por acaso. Estás aqui porque a tua alma o pediu, porque a tua evolução bateu à porta. E tu, corajosamente, a abriste. Assim, se tudo isto que viveste contigo mesmo durante estes minutos te remexeu, se algo dentro de ti despertou, queremos convidar-te a deixar uma última marca. Comenta agora mesmo esta frase: eu sou o meu refúgio.
e a minha alma já não depende de ninguém. Deixa como promessa, como testemunho, como âncora para esses dias em que a tempestade queira voltar. E antes de fechar este vídeo, grava isto. Não estás partido. Não estás perdido. Não estás sozinho. Estás em processo, estás em transformação, estás voltando a ti. E isso, querido amigo, querida amiga, isso é o mais sagrado que existe. Obrigado por nos permitires acompanhar-te nesta viagem. Obrigado por sentir. Obrigado por te atreveres. Vemo-nos no próximo vídeo. Mas acima de tudo, vemo-nos dentro de ti.